Olá pessoal, sou Luiz Rorato, escritor, poeta, empresário, comendador, etc. E tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu vou fazer uma análise retrospectiva do ponto de vista matemático sobre o resultado das eleições do primeiro turno que aconteceram no dia 2 de outubro. Eu vou levar em consideração a votação apenas dos dois candidatos que foram para o segundo turno, A e B, e que disputam a presidência da República. Eu digo A e B porque eu não gosto nem de pronunciar esses nomes. Não, nada contra as pessoas, obviamente, mas pelo currículo de cada um, digamos assim. O candidato A teve 57.259.504 votos. O candidato B, 51.072.345 votos. Isso de um total de 156.454.011 eleitores. Isso é bom. Isso prova que eles não conseguiram enganar a maioria da população, apenas 69,24%, porque 30,76% da população, ou seja, 48.122.162 eleitores, ou votaram em outros candidatos, a grande maioria votaram em outros candidatos, ou anularam o voto, voltaram em branco, ou simplesmente não compareceram às urnas por rejeição ou por qualquer outro motivo. Dito isso, eu fico até certo ponto animado, porque o Brasil ainda tem solução, porque é muito triste a gente ver pessoas do nível do candidato A e B que usam horário político pago com dinheiro público no rádio, na televisão e outros meios de comunicação para ficar disputando quem é mais incompetente, quem é mais ladrão, quem é mais corrupto, quem é mais safado, quem é mais despreparado, quem é mais mentiroso, quem é mais aventureiro. Proposta de governo digna de um país do tamanho do Brasil eles não apresentam. O máximo que eles apresentam, ambos os lados, são propostas de assistencialismo, de paternalismo para iludir e comprar a alma e a dignidade e o voto dos mais humildes, dos mais ingênuos, digamos assim, lamentavelmente. Porque a mim esses dois nunca convenceram. Lá em 2002, quando o candidato A saiu pela primeira vez, eu comprei briga com pessoas da família e amigos, colegas de trabalho, avisando que não ia prestar, mas ninguém acreditou em mim. E deu no que deu, né? O resultado está aí. Aliás, o candidato B só ascendeu ao poder devido à indignação e às lambanças causadas por 16 anos do governo do candidato A. Os primeiros anos, 8 anos diretamente, e a segunda etapa, os últimos 8 anos indiretamente, porque era o partido dele que estava no comando e dos partidos aliados, enfim. Mas a questão não é essa. A questão que, considerando que mais de 48 milhões de pessoas não engoliram as mentiras do candidato A e nem do B, eu já tinha feito uma proposta há muito tempo, que está aqui comigo. Como todos sabem, eu tenho neste canal 9 playlists divididas por assunto. Uma dessas playlists chama-se Projetos de Lei que o Brasil Precisa, onde eu apresento, eventual e oportunamente, os projetos de lei que eu já mandei para o Congresso Nacional, muitos dos quais, inclusive, foram aprovados, até na Constituição que foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Tem muitas sugestões que eu mandei para a Assembleia Nacional Constituinte e foram aceitas. Como eu já disse em outro vídeo, oportunamente vou apresentar quais são essas propostas. Hoje vamos falar do antídoto contra gente despreparada disputando qualquer cargo político, principalmente o cargo de presidência da República. Vamos lá. Então, esse meu projeto de lei de iniciativa popular
estabelece condições mínimas de formação educacional para candidatos postulantes a exercer cargos públicos de todos os níveis. E diz o seguinte, eu vou direto ao assunto, o artigo 1º fica acrescentado ao inciso 7º do parágrafo 3º do artigo 14 do capítulo 4º dos Direitos Políticos da Constituição Federal Brasileira, de 5 de outubro de 1988, o seguinte. O artigo 14 já está lá e diz o seguinte: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos e nos termos da lei mediante. Aí eu acrescentei o parágrafo 3º que diz o seguinte: são condições de elegibilidade na forma da lei, aliás, o artigo 3º já está lá também, o que eu acrescentei foi o inciso 7º, que são condições de elegibilidade, palavrinha difícil, na forma da lei, o inciso 7º, curso superior completo para civis e militares em qualquer área, para todos os cargos políticos, isto é, de presidente de presidente da República a vereador, desde que o curso seja reconhecido e tenha diploma registrado junto ao Ministério da Educação. Não pode ser curso, por exemplo, de relações metastáticas, metafísicas e meteóricas feita em Marte, por exemplo. Não, é inaceitável isso, porque tem um povinho que viaja nessa seara. Então, o parágrafo 1º diz o seguinte também: para os cargos executivos, acrescenta-se a exigência que o curso seja de administração de empresas, administração pública ou pós-graduação específica nesta área. E o parágrafo 2º diz: em todos os casos e cargos, sem exceção, deverá ser comprovado o registro ativo regular no Conselho Regional da Classe e nos cargos, no caso dos cargos executivos, nos órgãos subordinados ao Conselho Federal de Administração. E o artigo 2º finalmente diz o seguinte: nos casos comprovados de fraude para atendimento dessas exigências, os candidatos terão suas candidaturas impugnadas sumariamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ou tribunais regionais, e caso já tenham tomado posse de seus cargos, serão cassados sumariamente pelos mesmos tribunais, independentemente de aprovação das casas onde estejam lotados, sem prejuízo das demais combinações legais cabíveis, ou seja, de responder processo crime por falsidade ideológica, falsificação de documentos e muito mais. Enfim, isso aqui, meus caros amigos, minhas caras amigas, é um antídoto claro contra aventureiro, gente despreparada, gastando dinheiro público. E não é só o caso dos candidatos A e B. Existem milhares de casos de vereadores, deputados federais, distritais, estaduais, prefeitos, governadores, senadores, Brasil afora e ao longo da história, de gente despreparada, que além de nunca ter se preparado para estar lá, diferentemente de nós, que nos preparamos muito para ganhar pouco e trabalhar muito também, essa gente, se é que dá para chamar esse tipo de gente, essa gente que é boa de gogó, que engana todo mundo, convence uma pedra que ela é um mosquito e um mosquito que ela é uma pedra. Esse tipo de gente que a única capacidade que tem é de enrolar as pessoas. Como eu estava dizendo, além de receber poupudos salários para gastar, se divertir, comer bem, dormir bem e desfilar de carrão, viajar de avião pelo mundo inteiro, ou Brasil afora, que seja, ainda tem verbas de gabinete que na média estão em mais ou menos 100 mil reais em todo o Brasil por mês, 100 mil reais por mês,
E como se isso não bastasse, muitos deles, e uma parcela significativa dessa gentinha, ainda se acha no direito de desviar dinheiro público mediante rachadinhas, contratação de funcionários fantasmas, corrupção ativa ou passiva, superfaturamento, desvio de dinheiro público, apropriação indébita, peculato, formação de quadrilha e por aí afora. A lista é grande. Aliás, no currículo do Lula está tudo isso aí mais um pouco. Enfim. E lembrando que esse sujeitinho aí, eu acabei falando o nome do A. Eu não deveria ter feito. Mas agora, já que falei, vou falar o B. O B é o Bolsonaro. Então, Lula e Bolsonaro. Esses dois que disputam a presidência jamais estariam aí se esse meu projeto de lei já estivesse em vigência. E se, lamentavelmente, projeto de lei igual a esse ou esse mesmo jamais entrar em vigor, nós teremos que ficar assistindo ad eterno, ou seja, por toda a eternidade, gente desqualificada disputando cargos públicos do tipo desses dois sujeitinhos aí. Não só presidência, mas, como eu já disse, todos os demais cargos. Lamentavelmente, vamos ter que assistir a isso. Apesar do grande sentimento de impotência e de indignação de mais de 48 milhões de pessoas, de eleitores, é isso que vai acontecer. Então eu vou colocar esse projeto de lei no abaixo-assinado do Avaz aí, que vai estar nas minhas redes sociais na semana que vem, no máximo. E se vocês gostarem dessa proposta, por favor, assinem e compartilhem, tá bom? Muito obrigado por terem ouvido e assistido até aqui. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Compartilhe esse vídeo que é de interesse nacional. Um grande abraço, gratidão eterna e tchau.